Mané, vamos falar agora ainda sobre o caso Léo Lins, né? A parte 2, pra quem não assistiu a parte 1, que é um react aí sobre um vídeo do Kim Kataguiri, que eu achei muito interessante e explica muito bem, né, em questão a situação aí da soltura do Pouso do Rude e a condenação, né, de prisão do Léo Lins, né? Se você não assistiu, eu vou deixar na descrição aqui pra você assistir. Assista. Nesse aqui nós vamos falar sobre o depoimento, né? Sobre a posição dos comediantes que tiveram coragem de falar, né, até o momento. Eu creio que tem alguns deles aqui, eu acho que deve ter um ou outro que já se pronunciou novamente, mas vou trazer alguns, né? Alguns de fato veio com posicionamento forte defendendo, outros ficou meio ali por debaixo do, assim, marromeno, e outro talvez que nem sequer tenha defendido. Então fique no vídeo pra ver comigo, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, né? Deixa o like no começo do vídeo pra você não esquecer. Ah, mas tem que ver o vídeo pra ver se vai gostar. Deixa o like no começo se você não esquecer. Se no final você não gostar, você tira o seu like. Mas sempre deixa alguma coisa aqui nos comentários, tá bom? Pode ser falando que gostou, que não gostou, dando sua opinião sobre o caso, não importa. Deixa o comentário aqui pra ajudar no engajamento. Beleza? Vamos lá? O vídeo é esse aqui. Vamos começar com, cara, polêmica aí, Rafinha Bastos e dali. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui pra dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho a lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só. Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Roitman, que inclusive agora volta com tudo, né, no papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu, que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas, tá? E o último caso, que estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos, é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar para vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Eu lembrei do caso lá, a piada foi pesada que ele fez. E ele foi condenado, tá? Pagou uma fortuna aí por causa dessa piadinha que ele fez com o bebê aí, né? A menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí, livre, né? Às soltas, aí, sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. Pra você aí que é uma mula de muleta e não entendeu o que é uma ironia, né? Inclusive é um estilo de comédia aí do Rafinha Bastos. Esse é o tipo de piada dele, cara. Se você não entendeu que ali foi tudo ironia, pega sua cabeça, cava um buraco, enfia dentro e enterra, meu brother, beleza? Foi tudo ironia ali, tá? Bora pro próximo. E o meu avô foi pegar dinheiro no INSS e não tinha! Ele até pensou em Alzheimer, pô, o que tá acontecendo? Descontaram 6 bilhões ilegalmente da aposentadoria dos Mas, tá, não é só 6 bilhões, não. velhos. Só que eles não viram, porque não enxergam direito. Os velhos se fuderam. Quem disse que os velhos perderam dinheiro? Os da política ganhou. Eu repasso. Essa é boa, porra, pode rir. Até agora ninguém foi preso
com o escândalo do INSS. Lógico, eles não foram loucos de contar piada. Queria falar do absurdo que aconteceu com o Léo Lins e fazer uma pergunta. Você sabe por que a comédia sempre é o primeiro alvo, né? Porque a comédia cutuca o Ele já veio com um tom mais sério, né? poder com aquele sorriso no rosto. Isso assusta quem não quer ser questionado. Isso aconteceu durante o nazismo. Comediantes eram perseguidos por fazer piadas sobre o regime. A mesma coisa aconteceu na União Soviética com Stalin, onde contar piada sobre o governo era traição. No Brasil a gente conhece muito bem essa história. Durante a ditadura militar, parece que a gente não está aprendendo com os erros do passado, a comédia foi uma das maiores formas de resistência. E eu comentei sobre isso aí no último vídeo aí que eu tava reagindo do Kim Kataguiri, né? A primeira parte desse vídeo. E eu fiquei até de tentar achar, né, o vídeo lá sobre... Um vídeo muito interessante que fala sobre esse histórico aí, né, do governo indo pra cima de comediantes, proibindo completamente os comediantes nessas ditaduras. Só que eu não consegui achar, né? Mas se eu achar, eu vou voltar... Eu vou lembrar de colocar nesse vídeo e no vídeo anterior, tá bom? A gente sabe disso. E se você acha que isso só aconteceu no passado, não é assim não. Hoje é assim em vários lugares. China, Irã, Coreia do Norte, comediante que critica o governo, ele desaparece, literalmente. E por que sempre começar pela comédia? Porque na hora de calar a sociedade, eles vão no que parece banal, que parece bobo. Vai esticando a corda para ver se a gente deixa de lado, se a gente se cala. Aliás, o humor não é nada demais, né? Muita gente fala que não é nem arte. Mas o pior não é isso. O pior é que quando você censura uma piada, você começa a censurar a liberdade de todo mundo. Parece no princípio só uma gracinha, mas não é. A comédia tem algo que incomoda muito mais, ela liberta. É por isso que quem tá no poder tem medo, porque quem ri não se submete a nada. Você pode não gostar do humor do Léo Lins, pode achar a piada pesada uma porcaria, mas se o problema é a piada, o que sobra? Não ri. Quem que vai censurar? Quem vai censurar vai continuar censurando. E nem toda minoria se ofende com piada, viu? Tem cadeirante que ri de piada de cadeira de roda, tem gordo que ri de piada de gordo. Tem gente com doença rara que tá no show rindo de si mesmo. Por quê? Porque escolheu isso. Se vocês quiserem que eu traga aqui os vídeos, né, as piadas criminosas aí do Léo Lins que levaram ele a essa condenação, pode deixar aqui nos comentários que eu trago, tá? Tem um compilado aí, né, nem que eu tenha que ir atrás, né, e montar o compilado, eu trago aqui as piadas pra vocês. Nesses shows, cara, é muito interessante que nos shows dele vai exatamente essas minorias que ele tanto atacam a serem atacadas, velho. Olha só que coisa, não? É engraçado, né? Tipo, um sadomaso, né? Engraçado isso aí, né? As pessoas vão lá porque gostam de ouvir esses tipos de piadas e se sentem incluídas, né? Assim, enquanto outros ramos aí musicais, teatrais, enfim, ou até na comédia mesmo, enquanto as pessoas excluem essas pessoas, não fazem piadas com elas, meio que fingem que elas nem existem, tem pessoas como o Léo Lins, né, o Di Lopes e outros, que incluem ele, né, porque eles são pessoas, né, existem, estão ali, né, também tem histórias, também tem motivo pra se fazer graça. Ele vai lá e inclui nas piadas dele, cara. E a piada dele é um humor mais pesado, um humor ácido, né, humor negro, né, pra quem tem medo de falar, humor negro. E é assim, pô, se eles gostam de consumir esse tipo de comédia, consomem esse tipo de comédia. Eu, em particular, eu me amarro. Até os hipócritas, né, que falam aí contra esse tipo de piada, dá uma risadinha quando escutam uma piada de gordo, não é mesmo? Fala, mas tem gente que não gosta. É só não ir. O ponto é esse, é a escolha. Quando a comédia é atacada, a liberdade de todos está em risco. A piada é só o começo. Hoje é o Léo Lins. Amanhã é aquele meme que você postou. A frase que você mandou no grupo da firma, alguém se sentiu atacado. Aquela piada que você contou no churrasco da família e você sabe que piada que eu tô falando. Muita gente... Você sabe. Cobra a liberdade religiosa, liberdade de expressão, mas é só quando agrada. E a liberdade de expressão não é sobre o que te agrada, é sobre permitir o que você não gosta. Porque o dia que todo mundo só puder falar o que agrada a todo mundo, ninguém vai poder dizer mais nada. Aí, nem o silêncio vai ser seguro mais. Fala, Cara, gostei muito, viu? Gostei muito do que ele falou. Muito mesmo. meu povo, só passando aqui para me manifestar rapidamente dessa decisão aqui, ou aqui, não sei se eu vou conseguir colar essa bosta dessa foto. Mas, mano, de verdade, prender, cara, comediante por causa de piada é um bagulho um pouco absurdo, sabe? Um pouco absurdo? Tá bom, Fabi. Um pouco? Absurdo, tá bom. Um pouco só, né? Só um pouco. Porra, mas nem se a gente morasse na Suíça, que é um lugar que não acontece muito crime, sabe? Muita coisa, não tem o que fazer. Aí os caras falavam, vamos prender o comediante porque não tem serviço. Mano, tem muita coisa pra resolver aqui no Brazuca, tá ligado? Ficar prendendo o cara por causa de piada.
é um pouco, sabe? E é foda ter que ficar falando a mesma coisa. Tipo, pô, a galera tá ligada. Então, eu vou tentar falar pras pessoas que são a favor dessa decisão. Porque quem é contra já é contra, então tá tudo certo. Mano, eu acho que no ano 2000, mais ou menos, eu lembro que um amigo meu veio e mandou uma piada nazista pra mim. Eu nem sonhava em ser comediante. Cara, esses bichos falam umas palavras que eu tenho que sair censurando tudinho. Não pode falar nazista aqui no YouTube, velho. Engraçado que tem alguns vídeos aí que eu assisto que os caras falam mesmo, até palavras piores, velho, sem corte nenhum. Pega 2, 3, 5 milhões de views aí. Outros canais, se falar uma palavra errada, o vídeo não entrega de jeito nenhum. Tá acontecendo muito com os meus aí, não por causa de palavra, mas por causa dos temas, né? Não tá entregando de jeito nenhum. E ó que o canal é novo e o canal novo tende a entregar um pouquinho mais os vídeos, né? Eu fiquei puto, xinguei o cara de tudo que é nome. E, porra, aquilo abalou nossa amizade de uma maneira que acho que até hoje a gente não tem a mesma coisa, porque a gente realmente brigou, cara. E vários anos se passaram, esse meu amigo virou um fotógrafo super sensível e tal. Eu vou até falar o nome dele pra queimar o... Tô brincando. E eu virei comediante. Hoje, mano, eu jamais faria o que eu fiz ali no passado, porque eu analiso a piada, a técnica da piada, se ela é boa, se ela é ruim. E eu sei que, mano, a piada é feita pra divertir as pessoas, não pra ferir. Mas eu sei que tem gente que usa de uma forma extremamente negativa, pra machucar o outro, discurso de ódio, parará, parará, parará. Porém, quando o cara tá no palco fazendo um show pras pessoas que pagaram pra ver aquilo, eu acho que é outro momento, entendeu? Você tem licença poética pra fazer aquela... Eu não acho, eu tenho certeza. É outra questão, que nem eu falei no primeiro vídeo lá, que eu falei sobre o Léo Lins, né? Que quiser assistir, acesse o canal aí, procurei o primeiro vídeo que eu falei sobre o caso do Léo Lins, né? É que é diferente eu estar fazendo, por exemplo, piadas, por exemplo, com minha irmã, que eu citei lá, né? Que ela é meio gordinha, eu faço piadas às vezes um pouco pesadas com ela, mas ela não se incomoda, né? Então eu sei que ela não se incomoda, eu sei que ela ri junto, né? E tanto que eu já conversei com ela várias vezes, pergunto até hoje. Se ela se sentir incomodada, que ela me fale, que eu não faço mais. E outra coisa é eu chegar em uma menina gordiana qualquer na rua e fazer as mesmas piadas que eu faço com minha irmã com ela. Uma coisa é o comediante estar num palco ou em um local ali propício a ele fazer essa apresentação dele, seja com amigos ou seja com o público dele, seja na rede social dele, seja no canal dele, fazer esse tipo de piada para aquele pessoal que consome o conteúdo dele, e ele fazer a mesma coisa, entrar, sei lá, entrar num bar qualquer, que nem, exemplo, as meninas do Job e as criadoras de conteúdo adulto chegam nas ruas, em shoppings, em praias, faz o que faz e não dá nada, né? Sendo que, pô, beleza, elas podem fazer isso lá dentro do PRI, pode fazer isso no Only, faça, pô, beleza, já que pode, faça, caguei, eu não consumo uma porra dessa aí pra quem consome, foda-se também, entendeu? Mas aí elas chegam em shopping, nas ruas, em qualquer lugar, em lugares onde tem pessoas com famílias, crianças, né? O marido com a esposa com o marido, e fica fazendo aquelas brincadeiras pesadas, assim, mostrando os peitos, a bunda, fazendo perguntas indecentes, oferecendo privacy gratuitamente ali pra participar. Enfim, as coisas têm muita diferença, cara. E é engraçado que essas pessoas, essas meninas, por exemplo, que fazem isso, eu não vejo uma sendo presa, pô. Quantas vezes você não viu aí algumas pessoas aí, até deputados, entrando aí com um pedido no Ministério Público aí pra poder investigar essas pessoas, mas no fim das contas nunca vai pra frente, não dá nada. Quem lembra lá daquela tal de Beisola lá que colocou no stand, cara, a divulgação da coisa lá, falando de coisa, fingindo que tava falando de pastel, sei lá, alguma coisa assim, e não deu nada. Aí pega um cara que tá fazendo um show ali pro público dele, pro pessoal que pagou pra aquilo, coloca no canal dele pro pessoal que consome aquele conteúdo dele, enfim, vai lá e quer prender o cara, pô. Caraca, mano, eu não consigo entender isso, sério, eu não consigo entender isso. Eu não entendo quem não entende. Aliás, e eu não entendo quem não vê problema nisso. Eu não entendo, velho. Eu não entendo. A pessoa que não vê problema nisso, na minha opinião, já morreu por dentro, cara. É um tipo de pessoa que não adianta você tentar explicar nada pra ela que já foi, pô. Assim como acredito que o Brasil já foi, já acabou. Pra essa pessoa, a vida dela, né, mentalmente já acabou também. Aquelas piadas. Você não pode proibir, considerar um crime da mesma forma que você não pode proibir uma novela que aborda o tema racismo, nazismo, capacitismo, zoofilia, o que quer que seja. Uma novela, um filme. Então, porra, por favor, né, mano? Tem mais o que fazer, né, galera? Vamos encerrar esse assunto aí, partir pro próximo. Bastante coisa aconteceu. Cara, não é encerrar esse assunto também não, cara. Na verdade, não se deve encerrar esse assunto. Deve-se lutar pra que isso não aconteça, pra que isso seja revertido e pra que isso não aconteça nunca mais de novo. Não é passar pra próxima, não. Eu gosto muito desse comediante que eu assisto ele, né? Assistia bastante, hoje nem tanto mais, que eu
Às vezes eu consumo tanto um conteúdo que eu acabo enjoando e vou indo pra outro, mas enfim. Mas eu gosto do Fábio Rabin, se eu não me engano, né? Mas, pô, se tentou, deixou o posicionamento dele muito ali na corda bamba ali, muito... sinto um pouco de medo de falar as coisas, não sei não. Acontecendo no Brasil, né? E bora seguir a vida. Um abraço aí pra todo mundo, por favor, vamos parar de viajar, né? Que é isso, cara? Meu Deus do céu. A galera tá parecendo eu, vocês não têm o que fazer. De verdade. Fala, meu povo! Vocês estão me pedindo muito para eu me manifestar, né, sobre este assunto aqui, ó. Então vamos lá, você tentar ser o mais breve possível. É um absurdo a gente estar aqui falando sobre isso, principalmente num país como o Brasil, onde tem todos os problemas do mundo acontecendo, falando de forma criminal até, de problemas de justiça, e isso aqui está sendo julgado, um comediante ser preso por fazer piada no palco, que é o trabalho dele. Ah, Renato, não concordo com as piadas. Tudo bem, isso é um direito seu. Ah, acho muito pesado. É um direito seu, mas você proibir que sejam feitas as piadas, o Léo tá lá, é um julgamento muito raso. Quem pode dizer o que é arte ou não? O Léo é um dos caras que mais enche em teatro no Brasil. Tem o público dele, a galera dá risada, gosta da comédia dele, e por algumas pessoas acharem pesado, isso agora é crime, sendo que pessoas que estão roubando os brasileiros, roubando os idosos, roubando todo mundo, fazendo mal por aí, o máximo possível, estão soltas e aí sim rindo da tua cara. Há uma confusão muito grande de que comédia não é arte. Um filme falando sobre assassinato é arte, um livro falando sobre assassinato é arte, mas um comediante falar sobre assassinato, aí você tá tocando num ponto onde não pode. É uma falta de instrução que as pessoas têm de achar que comédia não é arte. A comédia é uma arte. O Léo, inclusive, é uma pessoa... Eu conheço o Léo, um cara que faz muita coisa por muita gente que talvez você não saiba. E o cara tá aqui, ó. Tá sendo condenado por uma piada, por algumas piadas que ele fez de forma totalmente absurda. Totalmente absurda. A gente vê injustiças acontecendo aí o tempo inteiro no Brasil. E pessoas soltas tendo feito algo pior. Tendo feito talvez os crimes dos quais ele tá fazendo piada. Essas pessoas estão soltas. Quem fez os crimes estão soltos, mas Fica até o final que eu tenho um vídeo pra mostrar um shortzinho curtinho que retrata muito bem isso que ele falou aqui agora, tá? Fica até o final. O cara que tá fazendo piada sobre tá condenado. Enfim, impossível concordar com isso. E isso é o começo do fim, tá? Isso aqui é o começo do fim. Dizer o que pode e o que não pode fazer. Confia, vai nessa. É rindo que se castiga os costumes. Essa frase eu uso há muito tempo. É uma frase do século XVII, de Jean de Saintot, um dramaturgo francês que defendia com unhas e dentes a sátira como uma ferramenta de mudança da sociedade. E essa é a verdadeira função do humor, da comédia, da ironia. A transformação social, ela vem não somente com punições, e sim com reflexão. E a comédia, ela tem esse poder de ridicularizar, de mostrar, de apontar o defeito, da gente rir de si mesmo, rir das nossas ironias, rir da nossa hipocrisia, a hipocrisia humana. Estamos cansados de viver num país que desde pequenininho falava que o Brasil é o país do futuro. E cada vez mais eu sinto que esse país, onde eu possuo filhos, está cada vez mais abaixo, mas muito abaixo da expectativa, onde a corrupção está no poder, né? A corrupção anda por todos os segmentos dessa sociedade. A corrupção, ela permeia, né, os meios públicos, onde a coisa pública deveria ser cuidada para todos e sim não para nós. Então estamos cansados, de saco cheio, sabe, dessas arbitrariedades, sabe? Cansados desse excesso de autoridade, dessa cruzada moral que ninguém aguenta mais. Pergunte às ruas, vá às ruas, pergunte o que as pessoas acham de 8 anos de prisão por causa de uma piada. É inaceitável, é inadmissível. Léo Lins, estamos com você. Através da nossa profissão, mudamos as nossas vidas e de muitas outras pessoas. Quando você está aí num teatro fazendo teu show, você sabe quantos pipoqueiros tem na porta. O motorista da van, a produção, a pessoa que está ali passando a roupa, a tiqueteira, a moça que limpa o teatro. São muitas pessoas que dependem hoje do humor.
Na época da pandemia, cara, eu passei um perrengue ferrado, né? Principalmente de trabalho e de saúde, que foi quando eu realmente tive as minhas crises pesadas, né? De hernia de disco, nervo ciático, fiquei internado e tudo. E uma das coisas que me ajudou a passar por isso, né? Mais tranquilo, foi assistir exatamente vários, né? Vídeos de stand-up, cara. Isso aí me ajudou muito na época, senão eu tinha enlouquecido, de verdade. Cara, eu consumi muito. Pegava aí tanto shows completos, como em canais que cortavam, nos canais oficiais o pessoal colocava trechos. Cara, muito. Foi isso e workshops, né? Na época sobre DJs mesmo, pra aprender. Treinei bastante na época, pra poder desenvolver mais meu trabalho. Cara, se não fosse esses vídeos pra me fazer rir e tal, eu não sei não, velho. Não sei, porque a época foi pesada. Eu hospitalizado, tava hospitalizado no dia que minha filha nasceu, né? No mesmo hospital que minha mulher teve, que ela foi ter lá exatamente que eu tava hospitalizado lá. Não tinha como trabalhar, que eu rodava de Uber, não tinha como tocar, não tinha evento. Imaginei, talvez sem esse tipo de conteúdo, né? Me fez rir, né? Me fez esquecer bastante daquele problema. Só Deus sabe o que poderia ter acontecido, cara. Só Deus sabe e eu não gosto nem de pensar nisso. Tô falando aqui agora, mas nem gosto nem de pensar nisso. O humor hoje carrega, para quem não sabe, muitos teatros pelo Brasil nas costas. Então saibam que essa cruzada moral tem que acabar. Estamos cansados de arbitrariedade. Uma piada não pode valer 8 anos de prisão. Inaceitável, inadmissível. E nós não vamos deixar assim. Léo Lins, tamo junto. Qual o limite do humor? É quanto um humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Costumo dizer isso nos meus shows de stand-up. Decidi fazer esse vídeo quando recebi a notícia de que Léo Lins foi condenado a pagar mais de 2 milhões de reais entre multas e indenizações, além de uma sentença de 8 anos de prisão. O motivo? Contar piadas. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. E as pessoas querem obrigar as outras pessoas a não gostar. Por exemplo, se eu sou negro, ele faz piada que você considera serem ataques diretamente a negros, né, e não piada. Você quer obrigar eu que gosto daquele tipo de piada não gostar porque você acha que é errado. Assim como um cadeirante, assim como um cego, assim como um surdo, assim, enfim. As pessoas querem obrigar as outras pessoas a não gostarem daquilo que ela acha que não é legal. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo, muitas vezes legislando em causa própria. A sentença diz explicitamente que se trata de piada e não de apologia ao racismo. Existem piadas de mau gosto, existem piadas de humor negro. Ninguém é obrigado a gostar, muito menos a aplaudir. É direito de qualquer cidadão se manifestar, dizer que não gosta nem se identifica com o teor do trabalho de nenhum comediante. Pode vaiar, pode fazer campanha contra, cancelar nas redes sociais, pode fazer piada sacaneando o humorista ou simplesmente não consumir aquele conteúdo. O humor não é necessariamente opinião. Assim como um humorista não tem a obrigação de ser um bom exemplo. Não vejo aí motivo para trancafiá-lo numa cela. Onde estão os fraudadores do INSS? Os representantes do povo que se negaram a dar vacina numa pandemia? As pessoas que foram flagradas desviando verba pública a ponto de confessarem e devolverem vultosas quantias? Essas pessoas estão livres. Para mim é surreal uma piada interpretada como racista ter mais peso do que, por exemplo, uma chibatada em um motoboy negro que Sandra Matias Correia de Sá deu com a guia do seu cachorro. Ela tá presa? Chibatada fere muito mais. Será que o motivo são as piadas ou o viés político do humorista que as apresenta? Vivemos um mundo polarizado, um verdadeiro fla-flu cheio de contradições. Gente que condena um rapper brasileiro por suas letras, ouvem tranquilamente ídolos americanos que fazem sucesso com letras misóginas e que exaltam o uso de drogas. Can you at least play music that has words in it? I can't fix America. Ninguém é obrigado a gostar de tudo que se diz. O fato de alguém achar a piada de mau gosto não impede que ela exista. Como dizia Milor Fernandes, nenhum humorista atira para matar. Se você chegou até aqui, te convido a dar sua opinião deixando o clubismo de lado. 8 anos de prisão por contar piadas
É uma condenação justa? Convido você também a deixar aqui nos comentários o que você acha, né, sobre essa situação. Mais uma vez, com respeito. Deixa aqui sem ser sua opinião sincera. Não vou te jogar sobre isso. Se for um comentário me atacando e maldoso, vou responder à altura. Então, já tá avisado. E vamos ver aqui o short que eu falei pra vocês, que retrata muito bem isso que eu falei. Cara, interessantíssimo. Que retrata muito bem aquela parte que eu acho que quem falou, não sei se foi o Albani, né, sobre... Enfim, vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Perdeu, japonês, perdeu! Passa o celular agora! Pode levar, é isso, pode levar, vacilão! pode levar. Você quer morrer? Não, Você quer não, morrer, não, seu não. vacilão? Olha lá, ó, assaltando o Xing Ling. Sabe, como bom político, pra viabilizar essa obra, né? Tem que... Já até sei. Tó. Guardar num lugar seguro aqui. Tá. Esse rouba mais faz, né? Quando eu estiver falando com você, você fica quietinha. Por que você tá chorando? Eu nem te bati. Você vai voltar pra casa da sua mãe? Eita, será que ela esqueceu de lavar a louça? Ó, pessoal, calma. Então eu vou fazer uma piada que não vai ter problema nenhum. Tinha um bebê reborn? E é isso. Isso retrata muito bem o nosso país hoje. O que mais vamos falar, cara? E eu não tenho mais nada que falar sobre esse assunto, creio eu até. Vamos ver o que vai vir mais aí, né? Vamos ver como que vai ser a segunda instância e tudo. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você tem coisa a mais a falar, pode deixar aqui nos comentários. Os comentários aqui pra gente debater sobre esse assunto, né? Vai que você não abre meus olhos pra uma opinião contrária, não sei. Não é mesmo? Pode mudar minha opinião, talvez, né? Se inscreva no canal se for inscrito e até o próximo vídeo. Fui!